Olá, pessoinhas, como estão vocês também? Espero que sim. Bem-vindos ao mais um Coração de Doramas com a Thay, um lugar onde você dá risada e reflete um pouco sobre cada dorama. E hoje eu trouxe o dorama novo, que eu falei pra vocês, que esse dorama é O Amor Pode Ser Traduzido? Uma pergunta boa. Mas, e aqui no elenco, né, a gente tem, sem muita enrolação, aqui no elenco a gente tem o Kim Song-ho, né, que interpreta o Cho Ho-jin. A gente tem a Go Yoo-jung, que interpreta a Cha Moo-hee. E a gente tem o Sota, né, que interpreta o Hiro. E a gente tem também aqui, né, o nosso querido inimigo do desemprego, o Kim Won-hee, né? Ele está aqui novamente, sim, ele está aqui. Eu achei engraçado porque no sábado eu estava assistindo, eu peguei pra assistir alguns filmes no sábado, sabe? Aí eu reassisti o filme que eu trouxe aqui, né, essa semana passada, que foi... Como é que é o nome do filme? Agora eu esqueci o nome do filme. Mas foi o filme que eu trouxe aqui semana passada. Apesar que eu trouxe 2 filmes semana passada, né? Tem isso. O Leitor Onisciente, O Profeta ou A Profecia. Foi esse o filme que eu revi, que eu reassisti. E reassisti. E aí assisti o filme do Jin Young, né? High Five, que tem o Jin Young, do God Seven. Assisti também o filme do Wang Weibo, que eu queria muito assistir aquele filme, então fui assistir aquele filme dele também. E em High Five, quem eu reencontro lá? O que eu morrer? Ele tava lá, eu falei, não me acredito que o senhor tá aqui de novo. Aí agora eu vou assistir o dorama, o primeiro episódio do dorama, quem aparece lá sentado na cadeira? Ele, eu falei, não, o senhor tá me seguindo? Não é possível, né? Eu acabei de terminar um dorama com o senhor. Sábado eu tava assistindo o filme, o senhor tava lá. Aí hoje eu vou comentar de outro, o senhor tá aqui também. Nossa senhora. Aí eu, tá bom, vamos seguir, né? Aí ele está aqui também, né? Neste dorama. Aqui ele aparece até bastante, né? Também. Assim como em Idol Eye. A gente tem o primeiro episódio aqui, que é onde eles se conhecem, que eles... Quando ele tava no Japão, que ele foi pra lá, pra aquela ilha, que ela mostrou ela, eu falei, meu Deus, eles já vão se conhecer? Mas já, assim... Não tem nenhum, né, um suco antes pra gente... Não, eles já vão se conhecer. Porque, tipo assim, o dorama, na verdade, ele não começa exatamente... Ele começa, né, no final da viagem e o Hiro dizendo pra ela que gosta dela. Só que como ele é o tradutor, ele vai traduzir dele pra ela e dela pra ele. E aí ele escuta tudo que o Hiro fala, só que ele fica meio que em choque. Eu falei, eita desgrama, e agora? Aí ele vai e fala, o Hiro fala que se ele ficou em choque com tudo aquilo que ele tinha acabado de dizer, que ele traduzisse apenas aquela mensagem. E aí ele vai e fala que gosta muito dela, e aí ela fica assim, porque ela já não sabe mais se ele tá traduzindo as palavras do Hiro ou se ele tá dizendo ele ali, né? Então, e nem eu fiquei sabendo ali, aí volta para um ano atrás, né? Antes de tudo acontecer. E é quando eles se encontram no Japão, já, né? Ali. E aí ele traduz para ela. Ele traduz para ela algumas coisas que ela foi atrás do namorado, ex-namorado dela, né? E aí chega lá no restaurante que ele disse que ia recomeçar, e aí ela pensava que ele tava com a menina, mas ele não tava, ele tava com a outra. E ele tava com a outra, ó, há muito tempo, desde que ele tinha ido viajado para o Japão para poder estudar, né? E aí ela fala algumas coisas assim que não foi tão legal, né? A japonesa fala algumas coisas que não foram tão legais, né? E aí ele não precisou nem traduzir, porque ela meio que entendeu o tom.
com o que a menina falou, né? Aí ele só falou assim que eles estavam viajando juntos e só passou ali para dizer um oi, entregar um presente. Ele pegou o presente, né, que ele tinha ganhado do professor e deu para ela, né? E aí ela ficou toda assim, não sei o que. Aí antes de sair, a menina foi. Jesus, que baixaria, né? Também eu em si, eu não sei se eu iria. A pessoa terminou comigo, eu não sei se eu iria até outro país para poder encontrar a pessoa. Se ele já tinha postado no Instagram que tava em um novo recomeço, beleza, que se lasque ele pra lá, entendeu? But, bom, recomece, seja feliz, muito feliz. Eu vou lá atrás de ninguém. Ela foi, né? E aí chegou lá. Aí eles conversam, ele tinha ajudado um menininho, né, que tinha passado mal. Ele fala várias línguas, já que ele é um intérprete, ele fala várias línguas. E aí ele tinha ajudado um casal de italiano a salvar o filho dele, porque ele tinha alergia e ele tinha comido algo. Ele foi para o hospital e tal. E aí nisso, como eles já tinham feito uma reserva, o casal de italiano, eles não poderiam ir, eles pediram para que ele fosse, o Rodine fosse, né? E aí o Rodine estava bem de frente com a Murri, porque ela tinha ido entregar o celular para ele, né? Que ele tinha esquecido com ele. E aí ele pegou e chamou ela. E aí tá indo os dois caminhando e conversa e tal. E ele conta algumas coisas e ela conta algumas coisas, porque ela falou que eu me sinto à vontade porque eu nunca mais vou lhe ver. O destino juntou vocês dois aí agora, da forma mais, né, louca possível, porque, tipo, vocês estão indo pro mesmo lugar, chegaram no mesmo restaurante, então você acha mesmo que você nunca mais vai olhar na cara desse homem na vida? Muito pouco provável. Aí ela pegou e falou algumas coisas e tal. Ele foi e contou algumas coisas também, né? Sobre a garota que ele gostava. Agora era namorada do irmão dele, basicamente. Eu falei, eita, que alegria. Jesus, como pode? É tudo caótico, né? A gente sabe que no começo é todo caótico, todo bagunçado. E de romance, então, nossa senhora. E aí ela era uma atriz, só que ela não era uma atriz tão famosa assim, né? Ela era coadjuvante, participava de algumas coisas e tal. E aí, depois dessa viagem, ela estava fazendo um filme, né? E nas filmagens desse filme, o diretor brigou com alguma coisa lá dos dublês e tal. E aí ela resolveu fazer a cena para ser o último dia de filmagem. Só que aí, quando ela tinha terminado a cena, tava tudo ok, que eles estavam puxando ela de volta, o cabo se rompeu e ela caiu. Ela morreu. E meu Deus do céu, e agora? E aí ela tava vendo a queima de fogos, né, e tal. Aí ela caiu, ela desmaiou. E aí, quando ela abriu o olho, falei, bom, tá tudo bem. Aí, só que os médicos ficaram meio assim, eu falei, meu Deus, quanto tempo essa mulher ficou em coma? Eu espero que não tenha sido anos, né? Mas foram 6 meses, ela ficou em coma 6 meses. É muito, né? Já é muito. Mas eu pensei que poderia ter sido anos, né? Então, meses. Aí, quando ela acordou, a vida dela não era mais a mesma. O filme que ela tinha feito tinha virado um sucesso global. Não foi só ali na... Não, foi global. O filme dela fez sucesso. O filme que ela tinha feito o primeiro papel principal dela. E ali, com a repercussão do acidente dela, né, deixou ela ainda mais famosa, entendeu? E aí quando ela acordou, passou no mundo inteiro, nos jornais do mundo inteiro que ela tinha acordado. É que nem ela fala que ela só dormiu um pouco quando ela abriu o olho, né? Foi como um sono só profundo que ela teve e tipo, ela abriu o olho e já estava acontecendo tudo aquilo. Ela dormiu um sono realmente profundo durante 6 meses, mas e aí, né, ela chega e vai viver tudo aquilo, né? Aquele festival dela agora e tal. E ele fica feliz por ela ver as notícias e tal, né? E a gente descobre também depois que ele ia no hospital, né? Ver ela, porque assim,
quando ele chegou na Coreia, no dia que ele chegou, foi o dia do acidente dela. Ele tinha seguido ela ali, começou a seguir ela, né, e mandou uma mensagem para ela. E aí depois ele descobre do acidente e tal. E ali ele vai ver ela no hospital e tal, fica preocupado com ela, fica mandando mensagem pro Yong-gu, que é o manager dela, né? Ela tem várias entrevistas para fazer isso e aquilo. E aí, né, ela tinha feito um post no dia que eles tinham se vistos, se conhecido lá no Japão. Ela tinha feito um post. E ali era uma foto dele, só que bem de longe, mas era dele a foto, né? E aí, tanto que nesse dia que ele voltou pra Coreia, ela viu ele. Ele viu o post, né? Ele ficou, ela postou uma foto minha sem minha autorização, não sei o que, mas ele só, sabe? Só que aí, quando ela ficou famosa, milhares de pessoas viram aquele post e todo mundo começou a especular quem era aquele homem, aquele rapaz bonito que tava ali naquela foto, não sei o que, não sei o que. Os fãs dela começaram a especular, todo mundo começou a especular. E quem conhecia ele, o amigo dele, falou, né? Ele ficou olhando assim o Instagram, todo mundo ficou falando, atentando ele e tal. E aí ele ficou olhando pra foto e tal. Aí ele, você acha que essa pessoa realmente parece comigo? Aí ele olha, claramente é você. Para as pessoas que lhe conhecem, obviamente elas vão saber que é você. Aí ele... E aí começam a caçada dele pra ir atrás dela, pra ela poder apagar a foto do Instagram. E eu falei, eu não acredito. Você foi até lá, tipo, pediu ajuda de um amigo seu para poder ser o tradutor dela na entrevista dela para revistas da Singapura e tal, para você pedir para ela apagar a foto, tipo, uma foto, tipo, só apagar. Ah, amigo, tipo assim, né? Qual é o seu problema? Você, eu entendo ele, porque era meio que, tipo assim, na data do post ali, tava o dia do aniversário da menina que ele gostava, né? E ali, ela já tinha falado pra ele que queria ganhar aquela ilha de presente, porque a ilha que eles estavam tinha uma lenda. Dizia que o rei dragão tinha se apaixonado por uma menina do céu, e ali ele tinha feito aquela ilha para presentear a menina. Não sei se foi no dia do aniversário dela e tal, mas tinha feito aquela ilha para dar de presente para a menina, né? E nisso, a menina que ele gosta, a Jisun, a Jisun, que é a menina que ele gosta, eu acho que o nome dela é mais ou menos assim. Eu não sei ao certo, não lembro bem do nome dela, mas acho que é Jisun, que ele gosta, falou isso pra ele, né? Que queria aquela ilha de aniversário e tal. Meio que ela se declarou pra ele, falou, mas ele meio que ele não entende nada, né? Então ele meio que só... E ali, né? Perderam totalmente tudo, né? Se perdeu-se tudo ali. E ali, toda vez que era aniversário dela, ele voltava ali naquela ilha, né? E ela tirou a foto bem no dia do aniversário da menina e lá tava. E ali a menina com certeza conheceria ele se visse aquela foto. Se é que ela já não tinha visto aquela foto, né? Mas ele pegou, né, e pediu para ela apagar por conta disso, por conta da data. Aí ela vai e fala para ele, né, mas se eu apagar aqui, as pessoas vão especular ainda mais coisas, não sei o quê. Aí ele, e você não pode mudar a data? Eu falei, amigo, o Instagram funciona da seguinte forma: se você posta uma foto hoje ou um vídeo, a data vai ser aquela, porque você postou aquele dia. Se você não quer que fique naquela data, você tem que postar no dia seguinte. Tipo, eu tenho uma data, tipo, dia 22. Eu vou tirar uma foto, não quero postar essa foto no dia 22, né? Eu vou postar ela no dia 23, porque aí ela não vai ficar com a data 22, ela vai ficar com a data 23, né? Apesar que eu vou saber que eu tirei aquela foto no dia 22. Mas, para as pessoas que vão ver o meu post, vão achar que eu tirei no dia 23, né? E ali a data não pode ser mudada, só se você apagar o post e repostar. Ali a data muda, né? E ali ela olhou pra ele, você é idiota? Eu falei, com certeza ele é. Né? E aí depois ele vai e fala e pede pra ela apagar o post, ela vai e apaga, né? E aí ela vai atrás
de saber quem é essa menina, né? E aí na hora que ela liga pra ele, na hora que ela tá ligando, que ela tá conversando com ele, é na hora que o manager dela começa a falar tudo sobre essa menina. E ele lá do outro lado escutando, eu falei, oh my god. Desliga. Que vergonha, meu Deus do céu. Ela entende como se passar vergonha. Se tem uma pessoa que entende como se passar vergonha, é a Morri, tá? Porque, meu Deus do céu. E agora? Aí, na cena, depois ela já tá de frente pra ele, pra tentar falar com ele o que tá acontecendo e tal, pedir desculpa por estar xeretando a vida dele e tal, né? Ela fala pra contar a história, não sei o que, ele vai e entra, né? Chama ela e ali ele conta a história. Ele conta a história dele pra ela. Eu já tinha contado algumas coisas, mas não tinha contado exatamente tudo, né? E nisso, beleza, ela fala que nunca mais quer ver ele, que não sei o que tava preocupada com, né, dele ameaçar ela, assim. Eu falei, por que ele te ameaçaria, doida? Tipo, ele não tá nem aí pra tu. Verdades sejam ditas aqui, amiga, ele não tá nem aí pra tu. Aliás, ele tá, né, porque se, tipo, por mais que ele possa não gostar de você, mas se ele foi no hospital, ali, tava ali sempre no hospital, ele tava preocupado com você, então não necessariamente ele não tá nem aí pra ti, mas ele ainda gosta da outra ainda, sabe? Nem que seja um pouquinho, mas ele gosta. Mas ele já tá começando a gostar da Murri já, né? A gente percebe. É o tanto que depois que eles se encontram novamente, que ela disse que nunca mais ia encontrar com ele, que eles se encontram novamente, ela tá passando mal por conta que ela começou a ver a Dorami, né? Que é a personagem dela que ela faz no filme, ela começou a ver essa personagem, né? E aí ele leva ela no médico, ele traduz tudo, e aí ele sabe de tudo que acontece, né, com ela, porque ela não contou para mais ninguém, ela precisou contar para ele, para que ele traduzisse pro médico, né? E tá de boa, né? Eles estão conversando e tal. E aí ela começa a sorrir. Eu falei, tá louca. Aí ela só pode ser o remédio já fazendo efeito, não sei o que, começou a sorrir. Eu olhei ele olhando pra ela, falei, amigo, você tem muita coragem, porque se fosse eu tomava uma pessoa e ela começa a sorrir desse jeito aí, oxe, quando ela virasse pra trás, que me procurasse, eu já era muito longe, porque ela tá louca. Vai que essa doida me matasse. Não. Mas ele ficou ali, né? E aí ela vira pra ele e fala que não quer ver ele nunca mais, que ele sabe de muita coisa dela, não sei o que, né? Então ela não quer ver ele. Só que ela é chamada para um programa. E eles querem que ele seja o tradutor. Só que ele não quer ser. Só que quando ele descobre que o irmão dele vai pedir a menina em casamento, né? Pro mês que vem, ele fala, vou aceitar. Lá vai ele, né? Aceitar o emprego. Quando chega lá, quem se vê por dois. Eu errei. Você disse que nunca mais queria ver ele. Olha ele aí, ó. E o manager sabe que ela gosta dele e achou assim, você realmente não sabia que ele estaria aqui? Ela, não, você não viu minha cara de surpresa? Eu não sabia que ele ia estar aqui. Ela realmente não sabia, nem ele sabia que era ela. Ninguém sabia de nada. Ela vai fazer entrevista, só que ela tem um barulho muito alto, e aí ela estava indo bem. Só que depois desse barulho, ela viu a Dorami. E aí ela ficou muito nervosa, ela não estava conseguindo fazer a entrevista, e aí a diretora pensou em cancelar com ela e tal, né? Não deram o contrato para o manager nem nada, né? E esse programa é com o Hiro, né? O Hiro, ele já tinha tido contato com ela, que foi no tapete vermelho que ela foi convidada, né? Lá no Japão e tal. E ela também, ele já tinha tido um contato com ela também na festa. E foi depois que ela virou para ele e falou que ela não queria mais ver ele, porque ele sabia de várias coisas assim dela, né? Pro Rodin. Ela foi para esse evento e lá o Hiro tava, né? Só que aí o Hiro falando, né, que ela não ia nem agradecer a ele por conta do que, né, ele tinha feito e tal, que foi segurada ela lá no tapete vermelho, que ela ia desmaiar, porque lá ela viu a Dorami também.
Só que ela não entendia japonês e ele não entendia coreano. E aí ficou um negócio que ela começou a achar que ele tava pedindo foto, porque ela não reconheceu ele. Ela falou assim, eu acho que eu conheço esse cara de algum lugar, mas ela não reconheceu, né? Ela não lembrou. E aí ela foi lá, achou que ele tava pedindo foto, foi lá e tirou foto com ele. Eu falei, não, olha, amiga, você sabe bem como é passar vergonha. Porque onde é que eu vou achar que um cara que tá aqui, falando comigo aqui, eu não tô entendendo poxa nenhuma do que esse homem tá falando. Eu vou achar que ele quer tirar foto comigo só porque eu sou famosa. Se ele tá ali naquele evento famoso, ele também é. Né? Vamos comer. Apesar que muitas pessoas ali pediram foto pra ela. Mas chegaram pra ela fazendo assim, né? Apontando o celular, pedindo pra tirar foto. Então, né? Ele não, ele ficou olhando pra ela, né? E, tipo, ele não entendia o que ela falava, ela não entendia o que ele falava, e aí ficou nessa falta de comunicação. Mas ele esperava que ao menos ela reconhecesse ele, né? Mas a única pessoa que ela reconhecia depois de tempos, depois de ver só uma vez, foi o Rodin. No, né? Ela gosta do Rodin. Ela fica falando que foi rejeitada por ele e tal. E ali no programa, né, ele pergunta se ela foi ao médico, não sei o que, não sei o que. E aí ela começa a falar algumas coisas, e aí ele fala as outras coisas. Ela é meio que dura com ele, né, porque ele sabe do problema dela, e aí fala com ela algumas coisas. E aí ela, pra retrucar, joga que se ele sair, ele não vai desapontar a menina que ele gosta, que não sei o que foi ela que botou ele ali, que você disse que você nunca ia falar, mas pelo jeito você mudou de ideia, que não sei o que, não sei o que. Aí ele fica olhando assim pra ela assim, eu falei, ai, senhor, não acredito. Paz é bom entre vocês dois, mas parece que toda vez que vocês dois se juntam, parece que nunca tem um consenso. E aí ela entra no elevador e lá ela vê a Dorami fala pra ela entrar, ela entra e tal, e aí a Dorami começa a falar coisa com ela e ela começa a gritar, ela começa a surtar. Quando o elevador abre, tá todo mundo ali olhando pra ela. Hey. Aí ela sai, ela surta mais ainda quando ela sai, quando ela olha, tá o manager dela e o Rodin, ela fica olhando assim. Aí ela chama o Yungo e sai. Só que aí, né, ele tá em casa e aí o tiozinho fala pra ele, chega pra ele e fala bem assim, então, senhor intérprete, quantas línguas o senhor acha que tem no mundo? Aí ele chega e fala, né, que tem mais de 7.100 línguas no mundo. Aí ele fala, aí o tiozinho fala pra ele, não, existem mais línguas do que pessoas no mundo, porque cada um tem a sua própria forma de linguagem. E é por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem se entender, geram mal entendidos e muitas outras coisas. E aí eu fiquei olhando assim e falei, mas não é que é verdade? Tipo, eu tenho o meu jeito de falar, eu tenho o meu jeito de agir. Essa é a minha própria linguagem, né? Mas pode ter uma pessoa que, tipo, não é tanto assim como eu, e é o tipo de linguagem dela. Mas se eu falar alguma coisa, ou ela me falar alguma coisa, pode gerar tipo um mal entendido, porque eu não consigo entender a linguagem dela e ela não consegue entender a minha, sabe? E fica um negócio meio assim, eu falei, mas menino, não é que esse velho tá certo. Olha só que interessante. Aí, né, ele vira pro menino e fala, né, que a linguagem dele, né, apesar de ser intérprete e tal, era uma linguagem afiada e alguma outra coisa lá que ele falou, mas era muito seca, era muito dura. Ele lembra, né, do que ele falou pra ela e tal naquele momento, e aí ele fala, então a minha linguagem pode ter doído, né, e tal. Aí, obviamente, doeu, né, porque a gente tem aqui o nome do dorama, em que o amor pode ser traduzido, mas o que isso quer dizer, basicamente? Quer dizer que ele age de uma forma, ele tem a própria linguagem dele e ela tem a própria linguagem dela. A linguagem dele é mais direta, é mais ríspida, é mais afiada, que nem o velho falou, que nem o tiozinho falou, é mais seca. Já a dela não. A dela já é mais impulsiva, né? Já é mais, se ela gosta, ela vai fazer isso e aquilo, né? A linguagem dela já é mais essa. E ele não consegue entender, sabe?
Depois ela vai, chama ele vai, e aí ela fala com ele que ele viu ela surtando e pede desculpa e tal, e ali eles vão saindo, caminhando, né? Ela fala, né, sobre a oportunidade do programa que ele deveria fazer, não sei o quê, e aí ele fala que o pessoal estava sempre ligando para ele, né, para ele ser o intérprete e tal, e aí ele fala, sorte sua, não sei o quê. Beleza. E ali, né, eles falam da aurora boreal, e falar a verdade para vocês, tá? Eu também gostaria de viajar para ver a aurora boreal. Não vou mentir, eu adoraria. Eu tenho um sonho ainda, e ainda vou realizar ainda, mas, né, mas mais pra frente. E ali, né, eles estão conversando, caminhando e tal, e ali do nada ela recebe uma ligação do manager dela, ela atende, e ele fala que ela foi chamada pro programa. Do nada. E ela conta pra ele, ela estava chateada, porque ela não tinha sido chamada pro programa, né? Eles não tinham chamado ela e tal, mas quando eles chamam ela fica também, e ela não fica muito feliz. E ele não consegue ficar, mas não era você que queria? Meu amigo, eu entendo ela nesse ponto. Porque, tipo assim, por mais que a gente quer, a gente tem medo do que pode acontecer. Mas a gente tem que ir mesmo com medo, porque, né, não adianta nada ter medo. O medo impede a gente de fazer muitas coisas. E se a gente tem medo, a gente desiste de fazer muitas coisas, né? Então a gente tem que mergulhar mesmo com medo e ver onde é que a vida leva, né? E ali, né, ela fala algumas coisas, e aí ele fala, né, que ele vai ser, pode ser, ele não vai falar nada, que ele pode ser duro e tal, mas ela fala que por mais que ele seja assim, ela sabe que é a forma dele se preocupar com ela. E aí ela começa a falar, ele começa a falar, e aí ela, depois que ele termina, ela fica quieta e ela fala, você tem razão. Então, se eu for com uma pessoa que me conhece, que sabe dos meus problemas, isso e aquilo, ele fica olhando, ele vira, será que você pode traduzir o que você está falando? Porque eu não estou conseguindo entender. Aí ela vai e chama ele para ir com ela, fala da aurora boreal, não sei o que, e aí ele topa. Ele fala que vai com ela também. E aí, beleza. Aí vai, né, no outro episódio tem a viagem e tal, e aí a gente descobre que o Hiro não queria que fosse ela, né, a menina que fosse fazer esse programa com ele, porque ele ainda tem mágoa, tem raiva, porque ela não conseguiu lembrar dele, então ele tem raiva dela por conta disso. E aí, né, ele não queria que fosse ela. Só que ele vai ter que engolir ela, né? E ali, né, quando eles vão pro hotel e tal, ela prefere ficar ali no hotel da produção e tal. Ela não quer que eles reservem um hotel pra ela, porque ela não vai se sair bem falando inglês, ela não sabe muito inglês, então ela prefere ficar ali com todo mundo, né? E nisso, tem a cena que depois da reunião, né, ela tá com o manager dela e o diretor do programa, um dos diretores do programa, chama o manager para conversar. Ele vai. Ela sobe, né, escuta a voz do Ondino e vai bater na porta. Aí quando chega lá que o Ondino abre, ela, é você que tá aqui? Eu pensava, aqui é o quarto do Yongu. O que você tá fazendo aqui? Não sei o que, a gente divide quarto e tal. Ah, eu vim falar com o Yongu e tal, não sei o que. Meu quarto é bem ali, aí ele eu sei, eu tava indo lá agora. Aí ela, o que você ia lá? Toda animada, né? O que você ia lá fazer lá no meu quarto, não sei o que. Ele, eu ia levar o celular. Eu ia levar o celular pra você porque o Yongu tá me ligando dizendo que você se encontrou com ele e deixou o seu celular com ele. Não é possível que você é burra a esse ponto. Não. Eu não tô aguentando ver isso aqui não. Minha amiga, para de passar vergonha. Para. Chega. Já chega, tá bom? Vamos, né? Vamos parar disso que tá ficando feio. Ela fica toda sem graça, né? E pega o celular e fala com o Yongu e ele fica sorrindo dela. E ali depois ela entrega o celular pra ele e tal. E aí eles falam, né, de conversar e não sei o que. E aí ela, eu vou, então a gente pode conversar aí no seu quarto. Aí ele seria aterrorizante de convencer a entrar.
vamos caminhar lá fora. E eles vão caminhar lá fora, conversam e tal, né, lá fora. E eles estão no Canadá, né, a gente sabe que lá no Canadá tem aquelas folhinhas de bordo, né. Ela fala que vai fazer um coração pra ele de bordo, né, e tal, com as folhas de bordo. E beleza. No dia do encontro, ela tá lá sentadinha no banco e tal, né, no lugarzinho dela, ele vai, começa uma brincadeira, né, que eles tinham que preparar uma surpresa um pro outro, ela ia fazer o coração, e ele, para poder se vingar dela, ia fazer uma brincadeira. Pegou uma bicicleta, chegou cheio de balão e falou que era para ela encontrar ele. E ali ela começou a correr atrás dele, ele soltou um balão vermelho, eu tô embaixo do balão vermelho. Quando ela chegou no agora eu tô embaixo do balão azul, não sei o quê. E o Rondinho só olhando aquilo, e eu já tava perdendo a paciência também com aquele Hiro. E aí, depois, quando ela já tava correndo, que ele viu que ela já tava cansada e tal, ele ficou olhando assim, eu falei, cara, você vai deixar? E ele sabia onde é que a localização de cada um, porque ele tava olhando nas câmeras. Aí ele vira pra ela, esquerda. Quando ela olha na esquerda, tá lá o Hiro. Aí ela consegue achar ele. E ele tá andando de bicicleta assim, ela vai passando no carrinho assim, dá tchau pra ele. Foi, toma, otário. Eu fiquei muito feliz por ele ter ajudado ela, porque eu achei que ele ia ficar vendo ela correr, mas ele não aguentou, né? E aí contou pra ela. E aí eu falei, muito bem. Aí ele fica com os balões, né? Falando, não sei o que. E aí ele traduzindo. Os balões é de presente pra você, não sei o que. Na hora que ele foi dar os balões pra ela, ele soltou. Os balões foram embora. Eu olhei pra ele assim, cara, eu não vou te dizer nada não. Esquece. E beleza, ele continua, né, conversando com ela e aí fala pra ela que ele fala um monte de coisa, né, fala do filme que seria engraçado porque ela fez um filme de terror e corria, ela era uma zumbi, não sei o que, né, que seria legal se na cena ali colocassem ela com um machado correndo, tudo ensanguentado, não sei o que. Eu olhei pra ele, falei, olha, a gente falou que você é idiota hoje? Já? Porque se não falar eu vou dizer, você é um tremendo de um idiota. Olha, não é possível que você ia fazer a mulher correr até esses balões tudo acabar, que nem você mesmo disse. E ela que é idiota? Moço, quieta, que eu já não gosto de você, tá? Já tá ali que eu não gosto de você, né? E ali, né, ele não traduz tudo pra ela, ele só fala que foi divertido e tal. E ali ela entende que ele falou muito mais do que aquilo, mas ele só traduziu aquela frasezinha e tal. E ali, né, ele vai e joga pra ele, né? Ela fala algumas coisas que não é aquilo que ele traduz, né, pro outro. Ele fala, né, que foi muito hilário ver ele pedalando todo não sei o que. Falei, amigo, mas não foi tu que disse que independente do que um falasse pro outro, você não, né? Você não sentiria nada, você não se intrometeria. E estamos aqui, você traduzindo as coisas erradas pros outros. Mas você não pode dizer nada, eu não digo nada. Você é livre para fazer as suas coisas, né? E ali depois ela leva ele até o coração e tal, e ele fala, que péssimo, não sei o quê. Olha, sinceramente, eu vi aquele cara, graças. A praga do Egito. Olha, quieta, moço, quieta. E ali ele, né, finge que tem poeira no olho, finge que perdeu a lente, que não vai poder mais gravar até achar a lente. Só que depois a gente vê o desgraçado tirando foto no centro. Porque ela foi comprar comida, né, pra ele, pra poder pedir desculpa pra ele e tal, né, pelo coração e tal que ela tinha feito. Não sei por que ela ia pedir desculpa, até porque ela não tinha que pedir desculpa por nada, porque ele que foi um tremendo idiota e ela que tinha que pedir desculpa. Ah, pelo amor de Deus. Mas ela ia pedir desculpa pra ele, né, pra poder as gravações retomarem. E lá ela viu ele tirando foto. Mas tu não era cego? Desgraçado, sem essa sua lente. Aí agora tu tá aqui tirando foto.
Olha, olha, menino, meu nível de ódio de você está aumentando. Não tem nem dias, né? Não tem nem dias. Tá, ó, mas já tá aqui, assim, ó. E ali a gente vê, né, que o Rondine encheu a sacola de salgadinho. Porque na hora que a moça fala pra ele, fala que só uma coisa, que o Hiro era obcecado. Aí depois, na outra cena, mostra ele enchendo a sacola de salgadinho. Gente, é por salgadinho coreano que ele é obcecado? Não é possível. Ali depois ele sai, né? E ali ele vai até encontrar um amigo e ali ele pega um cartão vermelho. Eu falei, ah, tá, agora entendi. O que tinha naquele cartão vermelho eu não sei. Até o momento que ele mostra que era, né, um jogo de hóquei, né? Ela fala que ele era obcecado por esportes e que a manager do Hiro, né? Que ele era obcecado por esportes e que ele já tinha tido ali no Canadá algumas vezes, só que ele nunca tinha tido a oportunidade de assistir um jogo, né, de hóquei e tal, e ele queria muito assistir. Ele vai lá e consegue esse ingresso de jogo de hóquei pro Hiro. Aí ele vai lá e coloca aqui e fala, olha, eu acho bom você ter um par de lentes extras sobrando aqui. Aí ele olha, oi? Falei, oi? Como assim? Aí ele vai e tira e vê o ingresso. Ele fala, você vai precisar para poder assistir o jogo. Não? Aí o manager chega lá falando pro pessoal, né, que ele vai voltar a retomar as gravações, que ele achou, né, um par de lentes extras que ele achou. Eu falei, ele achou. Tá bom que ele achou. Ele nunca perdeu? Como é que ele achou? E aí ele pega, chama a produção, conversa com a produção, falando que se em algum momento da viagem ele quisesse parar, não quisesse mais viajar com a Morri e tal, que ele pararia. A produção falou, ok, pode ser. Aí vocês viajam sozinhos, cada um pro seu canto, a gente filma vocês viajando separadamente. E beleza. Aí ela virou e falou pra ele, mas e se você começar a gostar dela? Você vai ser honesto comigo? Aí ele falou, que piada boa, não sei o quê. Mas se eu começar a gostar dela, eu vou ser sincero, sim, com você. Aí o Rodin, ele fica assim, meio assim, sem querer traduzir. Aí ele fala, pode falar, eu tô falando a verdade. Ele vai e traduz, mas ele não queria traduzir aquilo, não. A gente vê que ele já tá gostando dela também, né, da Morri também. Porque eu não faria isso pra uma pessoa que eu não tô nem aí, sinceramente. Por mais que eu, tipo assim, ou talvez eu faria. Olhando pra mim, eu sou muito besta pra fazer certo tipo de coisa pras pessoas. Porque, tipo assim, não é questão de bestagem, é questão de que eu não consigo não ajudar alguém que tá precisando. Então, se eu visse aquilo e soubesse o que estava realmente acontecendo, porque o Rodrigo sabia, eu tentaria ajudar também, né, de certa forma. Mas eu não tô falando por conta de tentar ajudar, mas tô falando por conta do jeito que ele olha pra ela, sabe? É diferente, a gente vê que ele olha pra ela com outros olhinhos já. Então, dá pra ver ali que ele já tá começando a gostar dela e tal. E é o tanto que no final, depois que eles têm o segundo encontro e tal, a gente vê que o Hiro também já tá começando a gostar dela. Olha, você que podia... Mas a gente já sabe que ele vai terminar o programa gostando dela, porque o final do programa já foi basicamente mostrado, né? A gente não sabe da resposta dela pro Hiro, mas a gente sabe que o Hiro já gosta dela. Então, né? Ele já começou a gostar dela. Nós estamos ainda na primeira viagem, ainda tem mais 4 meses de viagem ainda, e ele já tá gostando dela já. Ai, que ótimo. E ela tá feliz por conta da conversa que ela teve com o Rosine, né? Que o Rosine falou que não gostou da forma que ele tratou ela e tal. Que ele ficou chateado, que aquilo chateou ele e ele não sabia por quê. Mas não necessariamente só o que o Hiro tinha falado ali durante o primeiro encontro, né? Mas também ele juntou tudo dali que ele já tinha escutado, fora também o que o Hiro já tinha falado lá no hotel para a diretora, né? Então, naquele momento ele sentiu aquela coisa assim, e é por isso que eu falo que ele já tá gostando dela, porque ele não sentiria essa chateação, que pode se chamar muito bem ciúmes, se, né, ele não tivesse sentido alguma coisinha por ela.
Tipo, ele só tentaria ajudar ela, por ser amigo dela e tal. Mas quando ele falasse, ele, tá bom. Eu espero realmente, né? Mas não. Só que aí no final, depois do segundo encontro e tal, a gente vê ela correndo, né, pra poder, acho que encontrar ele. Quando ela vê ele, ela ia até o encontro dele. Só que ali ela muda o rostinho dela, começa a perder o brilho e ela volta pra trás. Foi o que tá acontecendo agora? Não é possível. Nós estamos no episódio 4. Olha, 1, 2, 3, 4. Solta. O que tá acontecendo? Quando olha a tela, a mulher que ele gosta, a Addison. Não é possível. Ah, oh, meu Deus. Eu pensei que... Muito bem. Ótimo. O que essa mulher foi fazer aí agora? Sabe? O que que... Pra quê? Não tinha necessidade. Se casava lá. Apesar que, tipo assim, a gente sabe que o namoro dela com esse irmão dele não é dos melhores, porque é um cara que não tá nem aí pra ela, basicamente. Eu não sei como é que ela passou tantos anos com esse cara e só veio largar esse cara agora quando o outro tá... Não é possível. Eu não vou nem comentar, tô sem comentários pra essa menina, tá? Sem comentários pra ela, porque eu já tô passando a não gostar dela também, tá? Então, ela nem falou muita coisa ainda e olha, nem sei o que ela vai conversar com o Rodinha. Eu espero que ela esteja ali de lua de mel. Obviamente não vai ser isso, né? Porque senão ela estaria com o irmão do Rodinha. Então, assim, né? Foi isso, esses 4 episódios, que já foi uma loucura. Esses doramas de 12 episódios sempre são uma loucura. E eu esqueci de falar pra vocês, esse é o primeiro dorama de 2026 que eu comento aqui. Aidoai, ele terminou esse ano de 2026, mas ele não foi desse ano, ele começou ano passado, em dezembro do ano passado, né? Já esse realmente começou esse ano. E assim, né? Eu tô gostando, tô me divertindo bastante com eles, é uma comédia romântica e tal, e é muito engraçado ver eles juntos, né? Então eu tô me divertindo bastante com eles, apesar de alguns momentos de querer quebrar a cara de alguns personagens, mas eu tô me divertindo, né? E vocês? O que vocês estão achando? Vocês já assistiram? O que vocês acharam? Vocês gostaram? A reação de vocês na cena do Hiro? Se vocês também tiveram ódio dele, porque, olha, sinceramente, viu? Mas me contem aqui. Deixem o like se vocês gostaram desse vídeo, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações. Quarta-feira tem vídeo novo, sexta-feira também. Ainda dessa saga, tá? Essa semana vai ser, os 3 vídeos vai ser dessa saga aqui. Bom, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, eu trago outra coisa pra vocês durante essa semana. Mas o cronograma dessa semana vai ser essa saga aqui, tá? De O Amor Pode Ser Traduzido. E aí, o que vocês acham? O amor pode ser traduzido? Ou não? E lembre-se, pessoinhas, não escondam o brilho de vocês por medo de incomodar. Ele não é excesso, é missão. Confie no vazio, ele não é perda, é espaço para coisa melhor entrar. Tá bom? Beijo. Não.